também. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Uma boa reunião para todos nós, uma boa sexta-feira, né? Chegando aí o fechamento da semana. E hoje nós vamos tratar aqui da reunião de número 6, que é a recomposição da aprendizagem, participação e interação dos estudantes. A reunião é de número 6, porque a reunião de número 5 ela ficou como estudo assíncrono, tá, gente? Devido à semana passada, que foi o feriado, e na sexta-feira acabou caindo o recesso, né? Que foi bem no dia da aula de vocês. Então, a reunião, a pauta de número 5, eu postei no mural do Classroom, lá da turma de vocês, como estudo assíncrono, que foi a recomposição da aprendizagem, gestão do tempo, tá? Então, o material está disponibilizado para vocês, da pauta número 5, como estudo assíncrono. Por isso que eu mandei também no WhatsApp, né, essa informação, que a pauta de número 5 ela está como estudo assíncrono. E aí eu coloquei no mural do Classroom lá de vocês também, que ela entrou como estudo assíncrono. Então, os materiais referentes à recomposição da aprendizagem, no que diz respeito à gestão do tempo, eles estão disponibilizados lá no Classroom para vocês darem uma olhada. Ficou como estudo assíncrono a reunião e pauta de número 5. Está disponibilizado no mural do Classroom, tá? E hoje nós damos sequência, né, com o estudo síncrono na reunião de número 6, na participação e interação dos estudantes. Lembrando aqui, né, que nós temos a aplicação da instrução 001 de 2025, no item 18.3, e quem faz a formação em serviço, né, pode aplicar essa instrução para que consiga realizar, né, a sua formação com qualidade, consiga focar, né, dentro dessa 1h40, né, dentro dos estudos do GE, e consiga ali aplicar, né, faça valer essa instrução para que consiga desempenhar aí as suas atividades dentro do grupo de estudos, dentro do formadores. Então, nós temos a instrução que vocês podem estar aplicando para que não sejam prejudicados aí no desenvolvimento da formação em serviço de vocês. Sempre, né, confiram se vocês estão com o @escola de vocês conectados, né, sempre deem essa conferida se é o @escola de vocês mesmo que está conectado. Sempre, confiram, né, se vocês estão com a câmera aberta. E é claro, né, a gente sabe que às vezes acontece, né, alguma situação em que não há, né, essa possibilidade, há problema no equipamento, ou há problema com a internet, e aí vocês podem registrar aqui no chat essa situação, porque toda essa interatividade, né, por conta das nossas reuniões ficarem gravadas, toda essa interatividade do chat fica registrada, e aí vocês ficam, né, fica justificado quando vocês tiverem algum problema com relação a câmera aberta, né, que consta agora no manual do cursista, que vocês precisam participar lá, pelo menos 75% com a câmera aberta para computar a presença, então tem toda essa situação. Claro que não é toda reunião, né, que de repente vai apresentar algum problema, né, mas às vezes pode acontecer, né, a questão da instabilidade de equipamento, que às vezes não funciona, internet, e aí vocês podem justificar aqui no chat, tá bom? Porque daí fica registrado. Então, o nosso objetivo de hoje é organizar a pauta de acompanhamento da hora atividade com foco na participação e interação dos estudantes. No encontro anterior, né, que foi assíncrono, como eu comentei com vocês, devido ao feriado, o recesso do calendário que estava previsto, eu organizei lá o conteúdo de forma assíncrona no Classroom, e vocês têm acesso a esse material, né, que é recomposição da aprendizagem com foco na gestão do tempo. A reunião é a pauta de número 5.
tá? Então, vocês podem conferir lá no Classroom que o material está lá. Na nossa agenda de hoje, nós temos o acolhimento, né, 5 minutos, o momento da nossa experiência para início de conversa, 15 minutos, fundamentando a prática, 20 minutos, o nosso em ação, né, e compartilhamento, depois, 35 minutos. Queremos te ouvir, que é a síntese, né, da nossa reunião, o fechamento e o preenchimento do Google Forms ao final da reunião. E para discutirmos, né, nesse encontro sobre a participação e interação dos estudantes nas aulas, a gente vai trazer alguns conceitos de aprendizagem significativa de Ausubel e a importância do engajamento. E aqui eu vou convidar um colega para fazer a leitura desse slide, para a gente dar sequência aos nossos estudos. Quem que pode fazer a leitura desse slide para nós? Eu faço, prof. Beleza. Acolhimento. Os estudantes que frequentam a escola de hoje, infelizmente, ainda veem o conhecimento como algo muito distante da sua realidade, pouco aproveitável ou significativo nas suas necessidades cotidianas. Vamos assistir ao vídeo sobre aprendizagem significativa e dialogar mais sobre essa questão na sequência. Eu vou passar para vocês aqui esse vídeo, ele é sobre a aprendizagem significativa, de acordo com a teoria de Ausubel. E aí a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre essas questões aqui, dessa aprendizagem significativa de Ausubel. Olá, pessoal! Como educadores, falamos bastante em aprendizagem significativa. Mas sabemos realmente o que é e de onde vem esse termo? Pois bem, a aprendizagem significativa consiste na concepção de ensino e aprendizagem proposta pelo pesquisador norte-americano David Paul Ausubel. Ele acreditava que quanto mais se sabe, mais se aprende, e que por esse motivo é importante que o ensino comece a partir do conhecimento do estudante, no contexto em que ele vive, na sua história, naquilo que ele já sabe. Quanto maior forem as ligações entre o conhecimento prévio e os conteúdos abordados, mais significativa e eficiente será a aprendizagem. Sua teoria leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos docentes. De acordo com ele, há duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra. Primeira, o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador. E a segunda, o estudante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária, não por pura obrigação. Condições essas que continuam muitas vezes sendo ignoradas pela escola em nosso país até os dias atuais. E aqui, né, nós temos um questionamento, né, para abrir, né, a nossa discussão, como que a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, bem como as situações de aprendizagens relevantes, podem contribuir na participação e interação dos estudantes nas aulas. O que vocês acham? Essa valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, elas podem, né, podem contribuir para uma melhor participação e interação dos estudantes nas aulas? O que vocês acham? Acho que sim, acho que independente disso. Oi, Maria Sônia, pode falar. Eu acho que é fundamental, professor. Ponto de partida, né? Saber aquilo que o aluno já conhece, daquilo que vai ser trabalhado em reunião é muito importante. Professora. Oi. Então, tanto é que no início do ano os professores fazem aquele nivelamento para saber como que eles estão e eles falam que quando a criança já entende alguma coisa, já sabe de alguma coisa, é muito fácil, é muito mais fácil de trabalhar. O grande impasse, que são aqueles que não sabem
E aí os professores têm que trabalhar com eles, e nem sempre dá para trabalhar de uma forma diferenciada com um grupo e com aquele que está necessitando mais atenção. Aí aqueles que estão precisando mesmo de uma atenção diferenciada são enviados para o PMA para passar um tempo, de repente trabalhar mais interpretação, que é o que falta, depois voltam para a sala de aula. Os professores reclamam sempre que as crianças estão chegando na escola, alguns sem alfabetização nenhuma, inclusive até o 8º, 9º ano, eles têm dificuldade de interpretação. Então, a gente saber até onde a criança foi, o que ela sabe, e principalmente entender o contexto que ela vem de casa, dá para entender qual é a facilidade que ele tem da aprendizagem em sala de aula, essa interação com os professores. Legal. E claro, né, nessa teoria, né, que Ausubel também traz, ele apresenta uma aprendizagem que tem um ambiente com uma comunicação eficaz, que vai respeitar e conduzir o aluno a imaginar-se parte integrante desse processo, né, com o novo conhecimento ali através de elos e termos familiares a ele. Então, quando ele, né, é valorizado, né, quando é valorizado os conhecimentos prévios, né, desses estudantes também, através, né, desse diagnóstico que os professores realizam, ele se sente, né, pertencente e faz parte desse processo construtivo, né? E segundo Ausubel, para haver uma aprendizagem significativa, são necessárias duas condições. Em primeiro lugar, né, o conteúdo escolar ele tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ter uma lógica e psicologicamente significativo. O significado lógico depende da natureza do conteúdo e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que tem significado ou não para si próprio. E em segundo lugar, o aluno também ele precisa ter uma disposição para aprender. Se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo de forma simplesmente arbitrária, literalmente, essa aprendizagem ela vai ser somente mecânica. E com esse duplo marco de referência, as proposições de Ausubel partem da consideração que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que essa complexidade, ela depende muito mais das relações que esses conceitos estabelecem entre si, né, do que o número de conceitos presentes. E para Ausubel, é mais eficaz, né, quando o material é apresentado de forma organizada e significativa, conectando-se com o que os alunos já sabem, né, ou seja, os conhecimentos prévios, e assim ele contrasta com a memorização mecânica, promovendo uma compreensão mais profunda e duradoura através da ligação entre novos e antigos conceitos. E outro aspecto trazido é a importância do engajamento para a aprendizagem, que é um fator determinante para a participação e interação dos estudantes nas aulas. E aqui, né, nós temos, né, uma questão aqui, né, de uma boa prática, né, aqui eu vou convidar, né, um colega, de repente, para relatar uma boa prática que, de repente, observou, né, que ocorreu na sua escola, que chamou a atenção, que, de repente, está relacionada com essa teoria de Ausubel, né, onde a aprendizagem, né, o material, ele foi potencialmente significativo, levando em consideração os conhecimentos prévios dos estudantes, e o estudante estava engajado ali, com a predisposição para aprender, houve engajamento dos estudantes nessa relação, né, e qual foi essa boa prática, né, que vocês observaram. E aqui eu vou convidar um colega para contar, para relatar, né, colocar para nós aqui uma boa prática que observou, que de repente acompanhou, né, ou observou, ou o professor relatou um acompanhamento de hora-atividade que de repente surtiu um efeito positivo, que teve, né, foi uma boa experiência. Quem que gostaria de relatar aqui essa boa prática que teve um efeito bem significativo e positivo em alguma aula que observou
ou que o professor relatou em uma hora de atividade. Oi, Mariana, pode falar. Então, eu vou contar um pouquinho do que nós fizemos essa semana aqui na escola, que foi a primeira feira itinerante, a FIEG, a Feira de Experiência dos Alunos de Guarapuava e região, e nossa escola sediou. Só que nessa FIEG, além de trabalhos de fora, para contar como dia letivo, nós fizemos uma feira interna de nossos estudantes também fazendo a exposição. E eu acredito que o trabalho, esse trabalho que a gente expõe em feiras, que passa por todo aquele processo, primeiro de conhecimento científico, trabalho em sala de aula, orientação do trabalho prático, acompanhamento até a execução desse trabalho prático como uma prévia dentro da sala de aula e depois vai para a feira, ele é muito significativo. Por quê? Porque ele puxa para aquilo que está na vivência dos estudantes, né? Trabalha o conhecimento científico e faz a contextualização por meio do que está no dia a dia. Então, eu vou citar uma das oficinas, por exemplo, né, que foi bem significativa para os alunos, a de Química da terceira série. Eles fizeram 5 grupos na sala e cada grupo analisou um aspecto das reações químicas. Citando um exemplo, eles pegaram os materiais que se usa no dia a dia, quiboa, vinagre e outras coisas do dia a dia, e fizeram a reação com outros componentes, com outros elementos químicos, e ali apresentaram, né? Na outra sala foi feita a apresentação de artes, então os alunos também se dividiram em grupos e fizeram a pesquisa, a organização da produção dos materiais e a apresentação daquelas como que chama? Estúdio Ghibli. Fale lá no microfone. Deixa a Ediane falar também, porque ela vai falar sobre o Estúdio Ghibli, que foi o que a professora de arte apresentou, bem significativo para os alunos nesse momento. Rapidinho, o Estúdio Ghibli, eu não sei, o meu amigo Totoro, o Menino e a Garça, que venceu o Oscar ano passado, sobre animações, e ele está no universo dos nossos alunos. Então, é muito difícil você conversar com uma criança ou um adolescente que não tenha visto alguma animação do Estúdio Ghibli. E ela, nossa, quando ela contextualiza, e essa é a nossa dificuldade, talvez para alguns componentes curriculares, que faz esse distanciamento do conhecimento científico da contextualização, e aí os alunos eles se perdem porque não vem significado. Então, toda vez que a gente fica muito feliz com essas práticas, porque quando a gente senta para dar um feedback ou senta para dar um indicativo ou um planejamento, é sucesso de aula. Até a gente estava falando com a Mariana sobre o nosso plano, quais serão os nossos desafios, né? A gente está aqui com os nossos dados da recomposição. A matemática. A matemática ainda é o nosso maior desafio, porque quando você vê, afasta o conhecimento científico do cotidiano. Então, o que acontece? Que, de repente, a linguagem ela vai se distanciando, o conhecimento vai se distanciando da prática. Então, só para falar que a nossa feira foi ótima, mas o trabalho dessas professoras, que foi um trabalho em sala de aula, não foi algo muito, elaboração muito grande, ela foi um sucesso muito relacionado à contextualização. É isso que a gente está vendo agora no encontro de hoje, que é contextualizar conhecimento científico, e os alunos, então, eles ficam imersos nesse mundo, porque tem a ver com eles se identificam, né? E até fica uma sugestão para que a secretaria pense nessas situações de como contextualizar a matemática, mostrar para os alunos, né, onde eu encontro no meu dia a dia o logaritmo, onde eu encontro no meu dia a dia a questão do cateto oposto, hipotenusa, e para que eu vou usar isso, né? Então, os alunos precisam saber dessas finalidades, dessas necessidades, para que eles tenham interação com o conhecimento. Então, a matemática fica muito abstrata para os nossos alunos, e isso a gente vê que é lá desde o começo dos estudos até o ensino médio, né? Acho que é isso da nossa experiência.
Legal, muito, muito bacana. E a matemática sempre é algo assim muito desafiador, né? Bem bacana mesmo. Legal. Maria Rosa levantou a mão. Ela até colocou ali que estava mudo, mas não estava, não. Acho que é o do alguma coisa do equipamento dela, eu estava ouvindo bem aqui as meninas falando. Dava para ouvir tranquilo. Devia ser alguma coisa do equipamento dela. Vou seguir aqui na sequência, gente. Eu acho que ela teve algum problema lá com o equipamento. Às vezes acontece. Equipamento é assim mesmo. Mas bem bacana esse relato das boas práticas. E aqui, gente, eu vou colocar para vocês no chat o documento, né, da rubrica que nós já estamos trabalhando, né, a cada encontro. E aqui nós estaremos trabalhando hoje com essa frente, né, que é a participação e Professora, vocês interação estão me ouvindo? Eu dos não estou ouvindo nada. estudantes. E os critérios, né? O critério dessa frente, ela é a proatividade na identificação de necessidades Ó, tá pedagógicas. funcionando. Põe isso aqui, é para E funcionar. aqui nós temos os níveis, né, da rubrica. Esses níveis da rubrica, ele vai ali do mais completo, né? Vocês têm ali o mais completo. Aí tem os níveis medianos e tem o nível ali mais, né, o nível incompleto. Então, quando falamos do nível mais completo, né, ó, o professor identifica e valoriza os conhecimentos prévios dos estudantes, realizando perguntas simples e de modo criativo nos momentos iniciais da aula, para colocar o assunto em discussão e incentiva todos os estudantes a demonstrarem o que já sabe sobre o assunto e, a partir disso, desenvolve a aula, organiza o espaço de sala de aula de modo diversificado para promover a interação dos estudantes. E a rubrica insuficiente, né? O professor informa os estudantes o tema que será trabalhado na aula, mas não retoma os conhecimentos que são pré-requisito para os estudantes compreenderem a mesma. Não realiza perguntas e nenhuma interação inicial com a turma, partindo diretamente para o desenvolvimento da aula. Organiza o espaço da sala em filas para promover a disciplina entre os estudantes. Então, essa, né, a rubrica, né, com a frente, participação e interação dos estudantes, né, que a gente estará aqui focando. A rubrica, né, como eu falei para vocês, é um documento, né, que vocês têm, norteador, que vocês podem customizar, podem adaptar, né, de acordo com a realidade de vocês, né, podem utilizá-lo na íntegra também. E aqui sobre as formas, né, de participação e interação dos estudantes, o que os professores devem considerar ao planejarem suas aulas? O que vocês acham, né? Levando em consideração essa frente, né, a participação e interação dos estudantes, o que os professores devem levar em consideração ao planejar as aulas, de acordo com essa frente? O que vocês acham? Que eles devem levar em consideração? Acho que, primeiramente, o nível de conhecimento da turma, porque cada turma tem um nível de conhecimento diferente, né? Tem uma turma que é melhor, mais avançada, tem turmas que têm mais dificuldade, ou tem alunos da turma, tem turmas que têm alunos que são muito avançados, um grupo de alunos avançados e outros não tanto. Então, o professor tem que ter essa noção. Exatamente, ter esse planejamento, né, de realizar esse diagnóstico para conhecer, né. Oi, Maria Sônia, pode falar. Além do que a colega já colocou, acho também que tem que considerar a parte externa do aluno, né, de onde ele vem, né, como é que é em casa, que às vezes não tem, nós estamos vivendo numa época que a gente tem muita plataforma, às vezes o aluno não tem condição de acompanhar em casa, não dá tempo na sala. Então, considerar essas coisas, né? Dentro de uma sala heterogênea, a gente vê que a gente tem muitos casos que
precisa ter um olhar diferenciado por parte do professor. Sim, as questões sociais, né? Cada um traz uma história, né? Cada um tem um caminhar ali que acaba refletindo no processo ensino-aprendizado dele, né? Tem uma questão aí muito relevante com relação a isso, com certeza. Se nós Bem considerarmos colocado. que nós passamos uma fase de pandemia, hoje a gente tem alunos que, já foi colocado também hoje, não estão alfabetizados, né? Eles estão lá no 6º ano, mas eu cuido de 6º ano. Aí você vê cada situação assim que, meu Deus do céu, não sei quando, e vai conseguir recuperar realmente, né? Essa fase que eles passaram aí, que eu acho que assim, ficou uma lacuna muito grande, né, nesse sentido. Então, é o reflexo que estamos tendo hoje. Com certeza, acaba sendo, né, uma consequência e estamos carregando essa situação até hoje, né? Maria Rosa, ela colocou ali que consegue compartilhar agora. Você consegue falar agora, Maria Rosa? Consigo, professora. A senhora perguntou sobre boas práticas, né? É isso. Então, nós temos uma turma do 2º Desenvolvimento de Sistema à noite, aí abriu uma turma de manhã. Uma falta de interesse, eles não estavam entendendo nada. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Queriam mudar de curso, não tem como mudar o curso. Aí a coordenação do curso foi lá, conversou, trouxe palestrante para eles entenderem, né? E ontem aconteceu um fato muito importante. Tem o Pedro da noite, que ele é excelente. Ele está desenvolvendo os sistemas, já fazendo um monte de coisas digitais, está até trabalhando já. E ele foi convidado pela professora Shirlene, que é a coordenadora, para vir no período da manhã, para justamente trabalhar com essa turma do 1º ano. Você tem que ver que coisa mais linda, o interesse deles. E o Pedro falava com entusiasmo das coisas que ele está aprendendo, das coisas que ele está colocando em prática. Olha, professora, foi um momento muito rico. Às vezes a gente está tão preocupada com nota, com isso, com aquilo, e passa despercebido que se vier alguém da própria escola para fazer essa interação com os demais, dá muito resultado. Até porque ele tem uma fala diferente do professor. Então, quando o estudante fala de uma forma mais, eu acho que até mais clara para os demais. Então, foi uma experiência muito linda. Depois eu vou te mandar as fotos, tá? Foi muito bacana, professora. E agora, eu fui lá na sala agora há pouco, eu perguntei para eles, né, como é que foi ontem, deram um feedback maravilhoso, professora. Tem gente muito entusiasmada. Então, só queria compartilhar que, às vezes a gente fica procurando gente de fora para falar, e quando os nossos próprios estudantes podem compartilhar essas experiências. Particularmente, nós gostamos muito do resultado que deu. O nome dele é Pedro, e é maravilhoso. Muitos são muito bons, mas o Pedro se destaca de uma maneira diferente, sabe? Ele quer, ele se dedica. E tem um acompanhamento familiar formidável. Aí, mais uma vez, a gente entra naquele assunto, que se tiver o acompanhamento familiar, a criança desenvolve seus talentos dentro da escola, mas tem que ter uma parceria entre nós e as famílias. Obrigada, professora. Legal, bacana. E é verdade, tem o suporte, né? O suporte da família é muito importante dentro desse processo. Muito bom, bacana. E é claro, né, gente, a gente tem aqui o encaminhamento das aulas, né? Elas podem ser encaminhadas de diferentes maneiras, e aí vem a questão do planejamento dos professores, né? Que é crucial nesse momento, dentro do processo da recomposição das aprendizagens, né? E aí nós temos a questão, né, que estamos falando bastante aqui, que é a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, né, que isso, a utilização das estratégias de engajamento, né, o uso de metodologias diferenciadas, porque na medida que o professor vai realizar o planejamento, vai realizar esse diagnóstico, né, identificando os conhecimentos prévios, ele pode desenvolver, né, o uso de metodologias, técnicas, né, de engajamento diferenciadas para
conseguir o engajamento ali dos estudantes, e também ele pode utilizar algumas técnicas ali diferenciadas de layout, né, dentro da sala de aula, organizar esse espaço de uma maneira diferenciada para trabalhar com a turma também, que promove uma interação diferenciada. E segundo a teoria de Ausubel, né, na aprendizagem, há 3 vantagens essenciais em relação à aprendizagem memorística. Em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire de maneira significativa, ele é retido por mais tempo. Em segundo lugar, aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a informação inicial ela acaba sendo esquecida. E em terceiro lugar, uma vez esquecida, facilita a aprendizagem seguinte, que seria a reaprendizagem, aprender de uma outra maneira. A explicação dessas vantagens está nos processos específicos por meio dos quais se produz uma aprendizagem significativa, onde se implica um processo central, né, que é a interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o conteúdo de aprendizagem, né? E aqui nós temos, né, nós temos aqui um... Ai, alguém me ligou aqui, já me desconcentrou. Aqui nós temos, né, 4 aspectos essenciais, que é o comportamental, cognitivo, afeto emocional e agente. Quando falamos do comportamental, o comportamental se refere às atitudes positivas do estudante em relação ao cumprimento de regras, né, o que ele vai fazer dentro da sala de aula, as normas, né, os comportamentos que ele desenvolve. Então, toda a questão comportamental, né, que ele desenvolve. A questão cognitiva, né, o conceito de engajamento cognitivo demonstra o nível de investimento e valorização que o estudante apresenta em relação ao próprio aprendizado. E aqui a gente tem a contribuição de autores, né, para essa conceituação, como Connell e o Elbaum, sobre engajamento cognitivo, que inclui essa flexibilidade em resolução de problemas, com a preferência de trabalhos difíceis para reações positivas diante de insucessos, ou seja, de tentar novamente. Esses autores afirmam que estudantes motivados são mais persistentes e optam por desafios. Aí entra a questão afetivo e emocional, né? Essa questão do engajamento afetivo e emocional refere-se às algumas reações que os estudantes possuem. Inclui a questão do interesse, o tédio, a tristeza, a ansiedade, o sentimento de pertença desse estudante em relação à escola. E a questão do agente. Essa questão do agente propõe um engajamento, né, que tem uma dimensão de agência que se refere à contribuição construtiva, proativa e intencional do estudante para o fluxo de instrução que ele recebe, que, segundo Weigl, o engajamento agente foca o aluno como o próprio agente da ação. Então, ele que faz as intervenções da realidade, ele que promove os diálogos com o professor, questões levantadas, então ele é o principal agente dessas ações. E quando nós falamos dos espaços, né, de sala de aula, de modo diversificado, né, os layouts, esses layouts eles podem favorecer as interações e participações dos estudantes em sala de aula, né, para que esses estudantes possam, né, interagir. O que pode levar, né? Evidenciar o que eles já sabem. Muitas vezes um colega, ele tem o conhecimento, né? E esse conhecimento, ele completa o que o outro possui, né? Então, isso acaba contribuindo um com o outro. Identifica as lacunas, né, a questão das defasagens ali, do conhecimento,
né? E aí um complementa as ideias do outro, reorganiza ideias, são as discussões, né? Para eles reorganizarem suas estruturas, negociação de significados, essa interação promove, né, essa negociação entre eles. É uma aprendizagem que se torna um processo ativo e colaborativo, desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas, promove uma melhor comunicação, argumentação, desenvolvimento do pensamento crítico, né? Resolução de problemas, a questão de empatia e respeito, né? A valorização de compreender, contribuição com os colegas, né? Você saber respeitar, né, as ideias também que o colega traz. Eles se sentem também responsáveis pelo próprio aprendizado, né? Aumenta o senso de pertencimento e a conexão deles com o ambiente escolar. E existe uma motivação intrínseca, onde aumenta ali o crescimento dele para aprender, onde a aprendizagem ela não se torna somente passiva, né? Claro que todas essas questões, elas são colocadas em prática, e claro, elas não vão dar 100% certo com todos os alunos em todas as aulas. É um exercício, né, que a gente vai colocar eles para fazer, quando são colocadas algumas técnicas, em que eles são colocados para, né, desenvolver essas técnicas aqui. Não vai dar 100% certo, mas eles vão ser colocados para ser exercitados para isso. E são práticas que eles vão levar para a vida toda. Eles começam a exercitar na escola e eles acabam levando posteriormente para a vida toda. E o professor entra nesse contexto como facilitador e mediador desse processo, onde ele deixa de ser o único transmissor do conhecimento e se torna um facilitador, um mediador, né? O professor, ele observa de perto o processo de aprendizagem, identificando as dificuldades, fazendo as intervenções necessárias, né, quando precisa, consegue personalizar o apoio, já que a interação revela um maior nível de compreensão também de cada estudante. E aqui no chat, gente, eu vou colocar para vocês sugestões de layout diferenciados de sala de aula, tá? Coloquei ali para vocês, né? São características de um ambiente de aprendizagem positivo, né? Que pode proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento dos estudantes, né? Pode ser trabalhado ali com os professores. Claro que essas técnicas, elas são colocadas em prática como exercício, né? De repente não vai dar 100% certo num primeiro momento, mas é um exercício que vai sendo colocado em prática com a turma. Aqui nós temos o layout de investigação, o layout de imersão, o layout de avaliação e o layout de consolidação. Alguns desses layouts, às vezes, nós colocamos em prática também com os professores, nos momentos de formação, né, nos dias de estudo e planejamento. Então, é um material de apoio aí para vocês também verificarem, né, e também repassarem para os professores. Pessoal, aqui, esse momento, eu vou passar para vocês um vídeo, né, curto, não vou passar inteiro, mas ele é um vídeo em que nós vamos assistir juntos, né, uma observação de uma aula de uma docência compartilhada, tá? De RA em língua portuguesa, onde nós vamos observar aqui as estratégias que as professoras utilizaram para que os estudantes participem e interajam durante a aula, e vamos também observar ali para que no final a gente discuta, né, o que as professoras, de repente, poderiam potencializar ainda mais, né, em relação à participação e interação dos estudantes, ou não, de repente o que elas desenvolveram ali está, né, está fluindo, né, está desenvolvendo, está dentro dos critérios, dos objetivos que elas estavam almejando. Então, eu vou colocar o vídeo aqui para rodar e eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, tá? Para a gente conseguir assistir um pouquinho mais avançado. Ele é um áudio um pouco baixo, tá, gente? Eu vou pôr ele no último volume, mas o áudio dele é um pouquinho baixo mesmo, tá?
Deixa eu só avançar aqui no 1,75. O áudio está no último. Organizarem os grupos. Segunda, nas atividades de hoje, as mesmas atividades vão contemplar tanto a língua portuguesa quanto a matemática. Né? O descritor é o descritor 20, como a professora Maria já havia comentado, que é a habilidade de reconhecer como diferentes formas de tratar a informação podem variar em textos que abordam o mesmo tema, dependendo das condições de produção e recepção. É por isso que vocês podem observar, os dados estão tanto no texto quanto na tabela. Né? Então precisa leitura, interpretação e responder. Então a gente vai esperar 15 minutinhos, são 3 atividades. Finalizou, cada um dos grupos compartilha o resultado, né, que a resposta chegou e por quê. Combinado? Isso, então, a gente vai provar que português está em todas as disciplinas, em todos os componentes. Então, eu não gosto de português. Não tem como. Porque eu sou boa em matemática, beleza. Mas é por meio do quê? Por meio da leitura e da interpretação. Então, bora lá que vai dar certo. Quem fez a questão na explicação da professora Gisele já consegue resolver a número 1, né? Com a dica que ela deu ali. Ah, tá, entendi. Se aqui é 72,2, aqui em cima é 33,0, entendeu? Então, agora você vai responder aqui? É? Então, vamos ver um carezinho. Já fez um carezinho. Só pra você conhecer, o que vocês acharam que era ser? O formato da informação. Sem diferença na apresentação? Tem, então. Já não é, viu? Às vezes eu vou falar assim, você levou a escolher a opção que não era. Então, qual que é ainda? Ah, claro. Porque o AB não seria porque, ó, o texto informa todos os valores numéricos detalhadamente. Enquanto a tabela tem muitas informações em uma frase, não, né? Porque ela também traz os elementos, ela também descreve de forma bem pontuada, sem resumir. A letra C, porque não seria, você já viu, né, Igor? Porque daí me fala que é futebol, não é? A D, por que não seria? O texto da tabela, as informações são contraditórias. Será? Foi contraditório? Trouxe uma informação contrária que estava? Não, então não é a D também. Viu? Tem que ir por ele no filho. Isso aí. Vamos lá? Agora, número 2. Essa só vai ser falta, porque a pergunta final dela vai entender para mim por quê. Então, os dados do gráfico é matemática, mas a pergunta Ele está descrevendo os valores dos dados de informações da política. Tá, 10 a 7, agora vamos lá. Isso é linguagem verbal? Quando escreve, ó, linguagem verbal, né? Agora, a tabela exibe esses mesmos dados em valores conceituais em linguagem não verbal? Não verbal, por quê? Mas a tabela é o quê? É uma... É uma imagem, desenho, né? Então, viram? Isso aí. Então, ela por que não é a B? Porque se informa todos os valores numéricos detalhadamente, enquanto a tabela resume, ela resumiu as informações? Não, ela também falou de todos os dados, né? A C, texto e tabela trazem exatamente os mesmos formatos de informação, sem nenhuma diferença? Não, sem diferença, porque aqui está escrito, escrevendo, né? E a tabela está, então, fazendo de forma não verbal ali, que é a imagem. Por que não seria a D? No texto e na tabela as informações são contraditórias? Uma falou de uma coisa, falou de outra? Não, não é. Então, vai para dois. Eu já vou dizer, lá em cima, certo? $7 ele trata o diferença. Você também se falou não vai ter Então, aqui já deu para a gente ter uma ideia, né, de como elas desenvolveram, a estratégia que elas desenvolveram a aula, né, e aqui vem uma reflexão para nós, né, vocês acham que teria algo a mais que, de repente, elas poderiam fazer
né, para potencializar ainda mais a participação e interação dos estudantes nesta aula de RA, ou o que elas conduziram, de repente, estava fluindo e está tranquilo? O que vocês acham? Dentro desse contexto ali, né, que a gente viu. Oi, Maria Sônia, pode falar. Então, pelo vídeo que a gente está, né, assistindo, em relação à organização da sala, eu acho que os alunos estão assim, bem distribuídos ali, os grupos, e uma das professoras procura circular pela sala toda, né? A gente percebe que ela dá atendimento, questiona. Vem cá um pouquinho. Né? O texto ali, fazer com que o aluno... Você tem que levar hoje? Tá lendo. Não sei se teria mais alguma coisa ali para propor, né? Se fosse para melhorar. Não sei, eu acho que, na minha opinião, está adequado. Legal. A princípio ali, pelo que você observou, está fluindo, né? Ah, professora, né? Eu achei muita muvuca ali, viu? Podia ser distribuído de forma diferente, estava muito, muito acumulado ali. Eu faria diferente. Tudo bem que era em grupo, porque ali parece que está todo mundo muito junto, sabe? As informações estavam sendo trocadas ali, mas muito... eu não faria assim. Eu acho que as mesas tinham que ser colocadas de forma diferente, mais afastadinho um pouquinho, e em cada grupo explicar. Não sei. Sim. Que a gente está para trocar ideias. Claro que, né, cada um dentro da sua perspectiva, né? A gente está aqui para trocar ideias. Talvez você mudaria, né? Mudaria. Faria diferente. Entendi. Marlene levantou a mão também. Fale, Marlene. Prof, o que eu acho, assim, que deveria ter, eu acho que teria que colocar o objetivo claro no quadro da aula, né, o que seria trabalhado, para que o aluno soubesse e estivesse a par desses conteúdos, né, qual o objetivo da aula. Que também, eu não sei se ela falou isso, mas o falar não é o suficiente, acho que tem que deixar claro, escrito em algum lugar, né, ou principalmente no quadro, qual é o objetivo, para que o aluno entenda todo aquele trabalho, e eu achei interessante, ela, né, dentro do layout, ela tentaram fazer, e eu vi que elas circulavam, né, uma circulava e pontuava as coisas, assim, eu achei bem legal, mas assim, poderia, no meu ponto de vista, precisaria ser esse detalhe aí. Faltou um comando inicial ali, diferenciado, né? Isso, uma coisa mais, eu achei que faltou clareza. Entendi. Boa observação também. Deixa eu ver quem mais levantou a mão. Mariana. Olá, Mariana. Oi. Então, nós tivemos uma atividade muito parecida com essa que observamos na semana passada, que a professora fez a implementação do formadores dela em matemática. Muito parecida. Claro que nesse vídeo tem um diferencial, a sala é ampla, a sala é grande, né? Nossas salas têm a mesma quantidade de alunos e é uma sala pequena, para o professor circular fica muito difícil. E o que eu observei aqui no vídeo, e até conversamos aqui com a Ediane, e também observei na sala de aula, é que a interação entre os alunos, às vezes, não fica tão assim, interativa como a gente quer, né? Então, aquele aluno que está no básico, junto com o abaixo do básico, a gente ainda precisa ensinar ele a fazer as interações, né? Porque ele acaba pegando a explicação da professora, fazendo a dele e contando as dicas para os colegas. Ele não vai reexplicar para os colegas. E
E a gente tinha essa ideia de que nas interações o aluno iria explicando o processo para os demais colegas até que os demais aprendessem, né? Então, a gente vê que a interação no grupo, ela precisa ser amadurecida. E talvez nesse comando inicial que a professora Marlene falou, né? Acho que foi a Marlene, né? Falou que no início foi dado um comando. Realmente a professora falou no início, vamos trabalhar o descritor tal, a interação vai ser feita dessa forma, mas ali no grupo, talvez um passo a passo dos estudantes. Primeiro, identificar o cálculo. Segundo, identificar quais os conteúdos que eu vou ocupar aqui. Terceiro, de repente, assim, ela fazer na matemática, o professor vai saber fazer isso, né? Mas ele colocar ali as regrinhas no grupo menor de como os alunos podem proceder. Talvez essa orientação para o professor, porque eu achei, assim, no geral, que a professora encaminhou muito bem, elas estão circulando, esse tipo de atividade flui melhor que um atrás do outro, mas a gente precisa ir melhorando cada vez mais, né, a interação dos alunos. Sim, bacana, interessante. Oi, Maria Sônia, pode falar. Complementando o que a professora está colocando, o comando, ele foi muito artificial, né? Foi falado, assim, muito rápido, né? Ouvindo aí o comentário dos colegas, a gente começa daí a analisar de uma forma, né? Foi muito, assim, superficial, e realmente concordo com a professora Marlene, né, que deveria ter colocado, sim, no quadro, tá? Especificado ali, né, o que seria trabalhado. É isso. Legal, gente, bacana. Essa foi, né, para a gente colocar em discussão aqui, né, que vocês observaram, e, né, é uma boa prática, e uns pontos aí, de repente, para dar uma aperfeiçoada, né, nessa condução ali, né, com um olhar um pouco mais refinado aí de vocês. Pessoal, agora nós vamos aqui para o nosso Em Ação, tá? O nosso Em Ação, ele vai seguir o mesmo padrão dos encontros anteriores, tá? É algo que nós já estamos trabalhando e exercitando o relato de implementação, tá? Que é a mesma coisa, só que nós daí estamos trabalhando em grupos, né? Até para vocês partilharem entre vocês também algumas ideias, né? Tirando dúvidas entre vocês. Então, eu vou passar os documentos para vocês no chat, tá? Vou abrir para vocês aqui o modelo, vou passar para vocês o modelinho, tá? Da pauta. Vou passar aqui, vou falar para vocês aqui da situação problema. Então, a situação problema que nós temos hoje, que nós vamos trabalhar, é a seguinte, ó. Os estudantes do 9º ano da Escola Princesa não foram muito bem na avaliação diagnóstica do SAEB. Mesmo com todos os esforços dos professores da recomposição, os estudantes não participaram ativamente das atividades, não interagem e sempre apresentam uma postura apática. Os professores relatam que, mesmo os estudantes com mais dificuldade em relação aos conteúdos, pouco participam e não sabem responder com propriedade se o resultado da avaliação diagnóstica é, de fato, o resultado de aprendizagem dos estudantes, por conta desses não serem engajados em relação à sua aprendizagem. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da atividade dos professores que os auxilie a oportunizar situações relevantes de aprendizagem, identificando e valorizando os conhecimentos prévios e promovendo a participação e interação nas aulas? Então, essa é a nossa situação problema de hoje. Indo para a pauta, a nossa frente é a participação e interação dos estudantes. O objetivo que eu coloquei, vocês podem mudar aí no grupo, né, adaptar. O objetivo que eu coloquei inicialmente é oportunizar situações relevantes de aprendizagem a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes e oportunizar situações de interação para melhorar o engajamento das aulas.
Pontos de atenção identificado. Ponto de atenção que eu identifiquei, eu tirei da situação problema, que vocês vão retirar também. Estudantes não participativos nas aulas, dificuldade de interação com o conhecimento entre pares e com os professores. E essa é a situação problema gritante. Escuta ativa. Aqui eu coloquei 5 exemplos de questionamentos propositivos para os professores, tá? 5 exemplos, vocês vão colocar somente um. Como é uma situação problema muito relevante, né, essa questão, então eu coloquei 5 exemplos de questionamentos propositivos, mas vocês vão colocar somente uma, tá? Aula do LRCO, que vocês vão utilizar, que eu vou disponibilizar para vocês o documento, né? Vocês vão colocar aqui, aula do LRCO+, o descritor, que vai estar no documento da aula do LRCO+, que vocês vão colocar aqui também, que vai estar no documento que eu vou disponibilizar para vocês. Conteúdos trabalhados no GE, que serão trabalhados no acompanhamento da hora atividade. O que nós tivemos aqui hoje? Aprendizagem significativa de Ausubel, tipos de engajamento e layouts diferenciados de sala de aula. Então, esses são os conteúdos que nós trabalhamos no GE hoje. Fortalecimento da praxis pedagógico. Aqui são os encaminhamentos que vocês vão propor para o professor, né? Coisas, né? Encaminhamentos metodológicos diferenciados, técnicas diferenciadas que vocês vão propor, né? Que eu vou também disponibilizar o documento para vocês no chat, e os combinados, que vocês vão deixar registrado aqui para a próxima aula para o professor, tá? Então, vou disponibilizar para vocês os documentos, aula do LRCO+, esse exemplo da pauta, a pauta para preencher, que vai precisar fazer uma cópia, técnicas e sugestões de aulas, e o layout de sala de aula, né, que eu também vou disponibilizar, que vocês podem colocar lá no fortalecimento da praxis, né, como uma boa prática também, que pode ser colocada. Vou dividir vocês em 3 grupos. Então, vou colocar aqui, documentos, layout de sala de aula. Vou dividir vocês em 3 grupos, vocês vão ter 30 minutos para fazer a atividade. Então, vai precisar ter um redator, né, a pessoa que gentilmente vai abrir o documento para fazer, né, a redação. Oi, Ediane, pode falar. Oi, só para lembrar que eu e a Mariana estamos aqui no mesmo espaço, daí se puder deixar a gente no mesmo grupo por causa da interferência de microfone e fala. Beleza, pode deixar. Tá bom. Vai precisar ter um redator, tá, gente? E aí já combine para no final ter um relator. Vai ter um grupo aqui na sala principal. Quem estiver na sala principal será o grupo 1. Quem receber o convite, que na telinha aparecer grupo 2, será o grupo 2. E quem aparecer na telinha grupo 3, será o grupo 3. Aí tem que dar o ok para ir para o grupo 3. Então, vou dividir vocês aqui. Então, vamos lá. E aí, vocês vão ter meia hora para fazer a atividade. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é isso, gente. Daqui a meia hora nós retornamos.
Bom dia. Pelo jeito, somos o grupo 1, né? Bom dia, sim. Alguém consegue copiar? O meu computador não consegue abrir, não consegue copiar. Alguém consegue fazer? Oi, eu também não consigo, eu tô só pelo celular também. Também não, pelo celular não tem como. Ingrid, não consegue? Abre o documento? Eu tô sem Isso. voz. Consegue fazer uma cópia aí pra gente, daí a gente já vai... Consigo. Tá, daí você não precisa usar a voz. Aí. Acho que os objetivos poderiam ser, né, já que a participação e interação dos estudantes, promover ou desenvolver atividades não, momentos, né, para desenvolver o engajamento durante as aulas. O que vocês acham? Através de dinâmicas diversificadas. O que vocês acham? Acho que é para ser. Isso é por parte do professor, né? Isso. Aí o ponto de atenção é falta de engajamento, né? Ou percepção do desestímulo da turma. Na verdade, eles estão precisando de muito estímulo em tudo, né? Para conseguir participar ativamente da aula. E esse estímulo tem que ser por parte do professor, com uma maneira diferente de abordar tudo isso, sair da mesmice, para que eles tenham um pouco mais de interesse. Porque eu estava conversando com o grupo ontem, professoras, eles não querem estar aqui para estudar, eles gostam do espaço, mas é desinteressante. É desinteressante. Promover a social. Uhum. Olha, eu vou contar uma experiência bem rapidinho para vocês, tá? Uma professora nossa, ela quebrou a mão, está de atestado e tal, e a direção perguntou se eu queria assumir as aulas dela. É aula de história, tá? Trabalhar a guerra dos mascates, trabalhar não sei o que, Vila Rica. Não tem, sabe, não tem interesse. Por que o menino perguntou, por que eu tenho que saber da Guerra dos Mascates de 1710, 1711? Então não faz sentido. Aí o que eu trouxe? Eu trouxe as informações do que está acontecendo lá em Israel, porque faz mais sentido que eles estão vivenciando. Então eu pude trazer o assunto lá de 1710 e 11 para hoje, para falar sobre inflação, quais são os direitos das pessoas, por que eles estão brigando, qual é o motivo da guerra, sabe? E falei para eles, não tinha muita diferença, eles tinham menos conhecimento do que hoje, mas não tem tanta diferença, a briga são sempre as mesmas. Então tem coisa que acontece na escola que não tem sentido. Não tem sentido, por exemplo, sentar atrás do outro, porque tem 40 alunos na sala que não tem como se virar, não tem sentido um atrás do outro, não tem sentido fazer ensalamento e colocar na frente os bagunceiros e os bonzinhos ficar lá atrás esquecidos. Então, a gente está batendo em ferro quente
ou em ferro frio, né, que não dá movimento nenhum. Então, esse engajamento tem que ser por parte do professor, primeiramente. Para ter engajamento, eu já percebi que tem que ter empatia entre os dois, né? Aluno e professor tem que ter muita empatia, senão não há esse engajamento. Tem que ter respeito, lógico, né? Daqui e dali, e entre o grupo todo também, para ter engajamento. Tem que ter objetivos claros, tem que ter o desejo, porque se eu quero que você faça, mas você não tem esse desejo, não vai adiantar. Eu não posso entrar dentro de você. Mas a gente pode explicar qual é a função de tudo aquilo e qual a importância. De repente, trazer de uma outra forma, né? Pegar um exemplo que está acontecendo ao seu redor. Aí faz mais sentido. Uhum. Então, dá para colocar... Isso. Não enxergo nada, tá? Ela está escrevendo estimular a participação ativa dos alunos. Tá. Aí, pontos de atenção, falta de engajamento e falta de estímulo. Escuta ativa, que são os questionamentos propositivos que serão utilizados para o momento de escuta ativa no acompanhamento da atividade. Olha só, não sei se vocês têm tempo de sentar com cada professor individualmente, né? Aqui na escola não tem hora atividade concentrada. Então, quando por exemplo, não tem concentrada de todas as turmas, mas o que eu faço? Você tem um do primeiro M, um do primeiro S, um do outro lá, que são de disciplinas diferenciadas. Aí eu entro aqui com como que está a turma, daí eu vou anotando porque cada professor fala daquela turma, para poder fazer uma investigação mais correta. Não a investigação que eu digo é conhecer um pouco mais, aí o aluno citado, né, que está tendo muita dificuldade, chamar para conversar, mostrar para ele que é necessário passar por aqui, a escola não é uma amarelinha que você fica para lá e para cá, você tem que ser constante. Muitas vezes você passa no inferno, assim, daqui a pouco você está no céu, e como uma amarelinha, mas que não pode pular. Então, para poder conscientizar essa criatura que é necessário estar. Porque se ele não estiver, é lei, se ele não estiver aqui, a gente faz busca ativa. E se ele não está, e se ele está aqui, a gente liga para a mãe. É muito confuso tudo isso. Então, quando a gente ouve o professor, a gente consegue, acho que talvez, enxergar a sala de uma outra forma. Eu, praticamente, estou tendo uma experiência diferente. Estou olhando, porque a gente vai lá observar, mas quando você está lá na sala, com os 40, com os 37, é diferente. É diferente você... Vamos fazer o trabalho tal, vamos fazer história em quadrinhos para vocês gravarem o que foi, daí os temas lá que já foi trabalhado, né? Aí não tem o material, não tem a borracha, não tem o lápis, e eles receberam o kit todo certinho. Então, há também... na verdade, a gente tem todo dia que fazer uma conscientização do que é a escola. E nós fiz um questionamento: o que é a escola para você? E uma porcentagem muito grande não sabia o que fazer. Então, como fazer esse engajamento na sala de aula? Os pedagogos não vê se fazer sozinhos, sabe? Porque nós temos um grupo diferenciado de professor, aqueles que realmente estão dedicados, e tem um grupo que não sabe fazer aquilo, não consegue fazer. Tá, vamos escrever então na escutativa. Então, a primeira coisa é levar o professor a entender a dinâmica da empatia, isso, né? Uhum. Então, escreva lá, Ingrid. Isso.
professor já utilizou em sala metodologias diferentes, como o layout, da mudança de layout, para ver se muda essa questão do engajamento. Isso. Tem que ter combinações, né, entre a turma, tem que ter afinidade, é preciso. Não sei se vocês já observaram, mas se tem afinidade, eles vão embora. Qual que é a aula, meninas, que vocês pensam em colocar? Estou procurando aqui. Tem poema, carta, crônica, artigo de opinião. Que turma que a gente vai fazer isso? Do 9º ano? No ano, ela pediu 9º. Uhum. Eu acho que um poema. Poema. Então, aula 19. Aula 19, poema. O descritor é o D4. Inferir uma informação implícita em um texto. Daí os conteúdos cadê aqui? O conteúdo é participação e interação dos estudantes. Acompanhamento da hora atividade. De hoje. Deixa eu ver o que mais. Aí as sugestões e proposições e encaminhamentos que serão realizados pelo professor e será acompanhado na hora atividade. Organizar a turma com layouts diferentes, né? Acho que é uma das coisas.
Aparece qual poema que é, professora? Não, Não. não tem, só poema. A gente pode pedir para eles construir um poema, né? Uhum. Que fale da escola. Então, sabe como é que eu fui atender uma turma que não tinha professor hoje? Essa semana? Hoje não, hoje eu estou aqui. Essa semana, a professora de português não veio. Aí eu precisava fazer alguma coisa com eles. Então eu falei para a turma assim, vamos, meditem palavras que vocês gostam. Aí enchi o quadro de palavras, eles foram falando palavras, palavras e palavras. Aí eu disse para eles, agora a gente vai construir um texto em cima dessas palavras. E saiu coisa muito bonita, sabe? Porque quando você tem ali o início já é possível, agora do nada é muito complicado, a não ser que você dê um tema determinado. Uhum. Essa técnica é chuva de palavras, né? Sim. Então, dá para fazer, então. Iniciando com chuva de palavras, após elaborar o poema baseado nessas palavras, que tem a ver com a escola. Sim. Sobre a escola, né? Daí elaborar um poema. Pode ser em grupo, né? Um poema, a elaboração do poema pode ser em grupo. Entrar em cartaz e expor na escola. Ai, que bonitinho. Vai ficar lindo, né? Aí a gente pega aquele menino, porque tem sempre um que desenha muito bem na sala, né? Sempre, tem. Ô, fulana, você pode fazer um desenho, o fulano vai fazer um desenho sobre isso, o que vocês acham sobre a escola? A gente coloca aquele desenho lindo lá e os poemas do lado. Volta, bem isso mesmo. Isso. É muito importante fazer a exposição do que eles constroem. A valorização cresce muito. Aí pode pedir, o professor depois pode pedir para que eles façam o registro desse momento, não do poema, mas de como foi esse momento, de como foi. Então dá para ser feito um café literário na sala. Olha. Um café literário. Aí os grupos que fizeram a dupla, o grupo, depende de como foi feito, vai apresentar o poema e junto disso a gente vai fazer um café literário. Eu acho que vai ser bem gostoso e produtivo. Já conversa ali, faz uma roda de conversa de como foi esse momento, né? Os apontamentos de como isso interfere na nossa vida. Aí tem toda uma, né? Toda uma dinâmica. Isso. Também já trabalhei com eles aquele poema de Elias José, que fala assim, bem pequenininho. Tia Ninha tinha uma estrela na testa. A estrela da tia sumia de dia e à noite fazia festa. Deu um trabalho bem bonito também, com os anos. Legal. Daí os combinados. Realizar as atividades propostas, né? Ficou combinado, realizar as atividades propostas. É isso, realizar, né? Fazer as exposições, né? Fazer exposição.
e realizar o feedback após as atividades propostas. Acho que fechou, né? Aham. Ai, que planejamento lindo, né? Já que ela está nos detalhes ali, eu vou ao banheiro e já venho. Tá. Igual os alunos, a gente tem que pedir autorização para quem para ir ao banheiro, né? Já volto. Ah, mas você não pode, que agora está chegando a hora do recreio. Você faz na hora do recreio, tá? É verdade. Lembro do recreio. É hora do lanche, já aproveitei para pegar o lanchinho. Será que é o mesmo lanche em toda a escola? Sempre fiquei curiosa disso. Aqui é arroz, feijão, macarrão, peixe e salada de acelga com cenoura. Ah, que delícia, a selga não tem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Qual comida que tem hoje, Dimerson? Veja ali. E o peixe com legumes. Nossa, que delícia! Veja, qual comida que tem ali? Veja para mim. Sobremesa é canjica. Ih, a nossa não chegou ainda. Com sobremesa e tudo? Ah, que delícia, gente. Tem que ir para essa cidade aí. Que delícia. Fazenda Rio Grande, pertinho de Curitiba. Olha só. Que delícia. Me deu água na boca, acho que eu tô com fome.
E a nossa cozinheira é maravilhosa. É. Ela não tem, assim, medo nenhum de pôr tempero. Ai, que delícia. Então, ela faz um feijão grosso, que 6 horas da manhã já está cozinhando o feijão. Ai, que delícia. Ô, Fátima, o que vai ter de comida hoje, você sabe? Você sabe o que vai ter de comida hoje? Polenta? Polenta? Então não é igual. Polenta aqui. A senhora fazem uma polenta tão gostosa, com molhinho de frango, assim, desfiado. Uhum. E aí, Maria, pelo jeito, só nós gostamos do lanche da escola, ninguém comentou Pelo nada. jeito, eu preciso comer esse lanche todo dia, senão eu não paro em pé. Tipo. Eu também. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Quando eu era criança, o máximo que tinha na escola era sardinha, lembra? Uhum. Não tão criança, já adolescente. A sardinha. Macarrão com sardinha? Macarrão com sardinha. Não posso fazer o cafezinho. Também, café é imprescindível. Eu não tomo café, mas eu tomo. A vida não me agita se não for café, já 7 horas da manhã. Não, eu tomo cevada, eu gosto muito de cevada. Eu tenho uma amiga que toma também. Para quem nunca provou, compra essa cevada granulada, mistura no leite quentinho. Nossa, que delícia. Uhum. Pessoal, acho que a gente não combinou quem que vai falar, quem que vai querer ler. Eu gostaria, mas eu não enxergo. Eu posso fazer, se vocês não se incomodarem. Aí eu posso daí dar meus pitaquinhos, se você não se incomodar? Sim. Então tá bom. Nossa, a Ingrid é espetacular, olha lá. Maravilhosa, Ingrid, parabéns. Olha, Ingrid, ó, Ingrid, para você. Ó aqui, ó, bonitona. Quando eu crescer, eu vou aprender a fazer essas coisas também. Vocês têm dificuldade? Eu tenho dificuldade em relação a... Nossa Senhora, eu sou uma analfabeta digital, já digo assim, pouquinha coisa. Eu é uma coisa ou outra. Eu estava fazendo ao mesmo tempo a planilha dos infrequentes. Misericórdia, menina. Ó. Parece um polvo. Muito bom. Hein, gente, essa planilha dos infrequentes. Tudo bem, João? Essa planilha dos infrequentes que tem que colocar tudo no SERP. Misericórdia, vocês estão dando conta? E aqui tem muita gente, muita. Que são 58 alunos. Não, que tem mais. Muito mais. Deve ter uns escola que tem 150. 200 e pouco tem aqui. Porque tem 2 folhas de... Nossa, é muita gente. Mas o mais engraçado é que eles estão sem frequência, mas eles estão frequentando. A maioria é aqueles que faltaram no começo do ano, que a gente fez justificativa, eles voltaram. Agora estão em cima aqui, né? Agora estão com medo. As famílias, a gente convoca, vieram poucas famílias, nós temos um documento para eles tomarem ciência disso, para assinarem, né? O porquê. Embora a Secretaria de Educação tenha enviado muitas mensagens para eles, nós fizemos aqui também para que eles tomem ciência do que está acontecendo. E para trazer esse povo aqui, você chama 15, vem 10. Eu disse assim, coloquei no grupo dos pais, se vocês não podem vir de manhã, vem à noite que eu atendo vocês, não tem problema nenhum. Mesmo assim. Já estou voltando do jeito. O pessoal está voltando aqui para a sala principal. Então, vamos ver aqui as apresentações, né? Até por conta do tempo, não vai ter como os 3 grupos apresentarem, então o que eu vou fazer? Dentro do nosso cronograma, estava previsto, né, que se não der tempo dos 3 grupos apresentarem,
dá para escolher um dos grupos, né, sorteado um dos grupos para apresentar, de acordo com o roteiro, por conta da gestão do tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear um dos grupos para fazer a apresentação, né, porque a gente não vai ter todo esse tempo para os 3 grupos compartilhar, uma pena, mas aqui no cronograma já estava previsto isso, o nosso roteiro já tinha essa previsão, tá? Então, um dos grupos vai fazer a apresentação e eu vou fazer o sorteio aqui com a nossa roleta. Então, vamos ver quem que vai apresentar. Cheguei a tempo. Hã? Cheguei a tempo. Eu vi, meu amor. Quem vai apresentar, gente, é o grupo 2. O grupo 2 é o pessoal que foi para a sala temática de número 2. Beleza? Eu não sei que sala era nossa, e agora? Cristina, a nossa era a sala normal. Isso, quem ficou aqui na sala principal é o grupo 1. Quem recebeu na telinha o convite que estava escrito grupo 2 era o grupo 2, que foi o grupo 2. E quem recebeu na telinha grupo 3, né, que eu falei antes de dividir os grupos, que ia aparecer na telinha escrito. Obrigado pelo batismo, eu amei. O nosso era o 2. Olha, tem que aproveitar enquanto eu tenho aqui depois, para secar o pátio. Então, acho que Era o nosso, nosso. deixa, agora que eu fui ver que a gente esqueceu de colocar o nome de todo mundo no grupo, vou ter que ir falando lá, porque quem estava tanto. A Silvana. Tem uma bolsa aqui, ó, tira. Vou pegar um caco do banana verde. Banana verde. Eu adoro o nome desse desenho. Tem que ser biologia, né, cara? Alguém quer falar? A gente foi falando todo mundo junto lá e ia se ajudando. Não escolhemos quem iria fazer a explanação agora. Maria Rosa, o que você acha? Quem que poderia? Silvana, Valdete? Acho que eu vou falando, aí as outras vão me ajudando a explanar aqui o que nós fizemos de escrita. Então, frente de acompanhamento pedagógico, nós pensamos em participação e interação dos estudantes. Principais objetivos: reengajar os estudantes do 9º ano por meio de aulas práticas e contextualizadas com o foco em porcentagem. Proporcionar situações de aprendizagem significativa, valorizando o conhecimento prévio, conectando o conteúdo com a realidade dos estudantes. Implementar o uso de metodologias ativas com apoio de recursos digitais e materiais impressos do Acerta Brasil. Os pontos de atenção. Nós pensamos que os relatos dos professores, eles nos indicam que os estudantes, eles demonstram baixa participação, dificuldade de concentração, não compreendem a aplicabilidade dos conteúdos e, consequentemente, não vão bem nas avaliações externas. Essa seria a nossa fragilidade. Aí, o que nós faríamos de conversa com o professor? Primeira coisa, nosso foco seria, então, no objetivo dessa formação, dessa aula, né? A contextualização. Como é que os professores iriam fazer a contextualização? Então, perguntaríamos para os professores: as atividades propostas estimulam a participação e o engajamento de todos os estudantes? Você recorrerá a situações do dia a dia dos alunos para exemplificar conceitos abordados na sua aula? Como você fará a explicação do tema e a sua contextualização? Então,
Para trabalharem nesse momento, nós escolhemos a aula do LRCO número 21, que ela vai tratar de números e álgebras e porcentagem, né? O descritor será trabalhado de 18, resolver problemas envolvendo o cálculo de porcentagens. Acho que agora é a próxima página ali, né? Conteúdo do GE que pensamos em focar nesse momento. Customizar as aulas do LRCO de acordo com a análise da sua realidade, contextualização, usar metodologias ativas. Aí, para fortalecer a praxis pedagógica, pensamos em propor para o professor a rotação por estações com 4 atividades. A primeira estação, problemas de descontos e promoções do comércio local. A situação problema ela é muito boa para a gente contextualizar, porque dá para chamar muito a realidade, né? E traz o aluno para pensar. A estação 2, jogo de desconto ou aumento com cartões de situações reais. Também é uma atividade que dá para chamar muito o dia a dia da criança, e quem hoje em dia não usa a questão de discutir o cartão, o juro, o desconto, o aumento, né? A estação 3, simulado com questões do SAEB da OBMEP, e a estação 4, criações de problemas pelos estudantes e resolução das duplas. Então, eles vão fazer essa criação na estação 4. Recursos, nós vamos utilizar calculadora simples, infográficos, panfletos, cartolina, cartazes, marca-texto. Usaremos a técnica de Lemove e também o layout de sala de aula com uso de metodologias ativas, o layout diferenciado na sala de aula. Combinados. Desenvolver de forma colaborativa estratégias de recomposição da aprendizagem com foco no descritor de 18, visando retomar os conhecimentos prévios dos alunos sobre frações, proporções, como base para o entendimento da porcentagem. Resolver a compreensão da porcentagem, promover a compreensão da porcentagem em situações cotidianas por meio de metodologias ativas, rotação por estações e resolução colaborativa de problemas. Aumentar o engajamento dos estudantes nas aulas de matemática com foco na superação das atividades ou das dificuldades identificadas nas avaliações do SAEB, da prova do BI Aprendizagem e prova Paraná, que serão os nossas evidências, né? Nós vamos procurar aqui na prova Paraná e no BI Aprendizagem a nossa base para diagnosticar se houve superação quanto às avaliações externas e o que a gente está propondo hoje de avaliação na sala de aula. Acho que seria isso. Pode complementar sobre a inteligência artificial? É só falar rapidinho como, esses são questionamentos propositivos, mas como a gente já pode ir com algumas coisas prontas com o professor. O plano, a gente está usando muito inteligência artificial, por exemplo, jogo desconto aumento com cartões e situações reais. Vou compartilhar rápido para vocês verem como ele já tá pronto, né? Compartilhar essa guia, situações para o jogo desconto aumento. Estão vendo ali, ele já dá os cartõezinhos, já dá as perguntas. Então, você chega com esse material pronto que facilita a vida do professor, quando a gente for fizer o acompanhamento da atividade. Então, ali, já tem todos os cartões prontos e cada uma das estações, essa da estação 2, né? Até, inclusive, a cor ele te dá a sugestão. Legal, gente. Parabéns aí pelo compartilhamento, né, que vocês fizeram, muito bom. Parabéns a todas as equipes, né, pena que não deu para todos apresentarem, mas eu passei aí nas salas e acompanhei, vi o compartilhamento de vocês, né, vi vocês ali realizando as atividades, né, com empenho, muito bom, parabéns a todas as equipes. Pessoal, coloquei no chat o Google Forms, tá? Para vocês registrarem ali as impressões de vocês, tá? Com relação à reunião de hoje. Lembrando que a nossa turma é a turma GG, até quem está fazendo a reposição, a orientação é que coloque a turma de origem que está realizando a reposição, tá? A reunião
de agora, né? É a turma GG. Então, quem for abrir o Google Forms aí e realizar o preenchimento, tá? Pode colocar aí a turma GG. É a turma do É. O Forms, ele está preenchido já. Ele abre para nós preenchido. De repente, algum anterior que vocês abriram e, de repente, não conseguiram concluir, e, de repente, ele fica em meia viagem e não consegue. Deixa eu postar de novo aqui o link original. Postei novamente. Mas não, mas eu fiz aquele, dá para mudar. Ele vem preenchido, mas dá para mudar. Então, deu certo aquele. Que estranho, né? Era para dar certo. Mas já postei de novo ali, de repente, se tinha alguma coisa errada no link, postei um outro link ali para vocês do Forms. Então, a turma GG, tá, gente? Aqui, gente, lembrando do plano de ação, tá? Que a data de entrega é semana que vem, dia 4/7. Quem tiver alguma dúvida no preenchimento dele, eu fiz o preenchimento e mostrei para vocês. Tem a aula gravada na reunião 2, é só buscar no mural do Classroom. A reunião de número 2, a aula gravada, o finalzinho da aula, tá? Tem lá mostrando como preencher ali o passo a passo do plano de ação, mas é uma atividade bem simples, tá? Então, a data de entrega é semana que vem do plano de ação, só lembrando vocês, e o relato de implementação, data de entrega dia 8 de agosto, após o recesso, e nós já estamos trabalhando aqui, estamos exercitando a pauta de assessoramento da hora atividade, tá? Esses exercícios que vocês estão fazendo aqui em grupo já fazem parte do relato de implementação de vocês, tá? Nós já estamos exercitando como preencher, é o relato de implementação de vocês. Aqui os artigos, né? Você já parou para pensar? Para vocês, que vocês têm acesso, né? Esse material, para vocês colocarem, né? Quando lhe pedir subsídios de fundamentos teóricos, de materiais estudados no GE, então vocês têm acesso a esse material, né? São materiais linkados, é só vocês clicarem que vocês têm acesso. Aqui uma reflexão, a síntese da nossa reunião de hoje, e como que nós temos acompanhado, né, o assessoramento da hora atividade com aprendizagem relevante que promova a participação e a interação dos estudantes nas aulas. Então, na semana que vem, estaremos trabalhando aqui, ó, recomposição e as formas de comunicação, o encontro de número 7. Lembrando que o encontro de número 5 foi assíncrono, que eu postei para vocês no mural do Classroom, o material como estudo assíncrono, que foi recomposição e gestão do tempo, tá? Atividade assíncrona. E hoje nós estamos aqui. Semana que vem, formas de comunicação. Próximo, nós temos o recesso, então o nosso calendário, ele vai seguir o recesso escolar de 10/7 a 23/7, então teremos o recesso escolar e o nosso grupo de estudos acompanha o período do recesso escolar, certo, gente? Então é isso, finalizamos por hoje, que vocês tenham um bom final de semana, né, semana, sexta-feira aí, e nos encontramos na semana que vem. Fiquem bem e até a semana que vem. Até a semana que vem, grande beijo. Para vocês também. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada, profe, pela força. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Até a semana que vem. Profe, eu queria só falar uma coisinha contigo. Oi. É assim, para fazer o plano de ação que eu estou fazendo, mas eu tinha pensado em fazer, não, tem que fazer dentro de português e matemática, ou pode ser ou de outra disciplina no nono ano? Pode escolher outra lá, né? Tem então, lá tá. os tópicos, você seleciona outro e daí escreve qual disciplina que você escolheu. Tá bom, brigadão. Tá bom? De nada. Tá. Bom final de semana. Bom final de semana.